Pensa na alegria de um professor, mas Tatarém, por que você está tão feliz assim? Dá uma olhadinha aqui, ó. Universidade Federal do Paraná. Na verdade, assim, consegui fechar as resoluções de todas as questões desse processo seletivo aqui de 2021, ó. E você vai ver que eu vou resolver bem passo a passo, vamos comentar, discutir bastante coisa aí no decorrer do vídeo aí, né, quando a gente for falar das questões. Deixa eu te dar um recado antes de a gente falar um pouquinho sobre essa prova. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho. Se você tiver com o sininho ativado lá, você é o primeiro a receber notificações de vídeo como esse aqui, ó. Tem resoluções de questões de vestibulares, tem questões de Enem, tem concurso público, raciocínio lógico, matemática, tem aula, tem bastante coisa que vai surgindo aí no canal. E se você tiver com o sininho ativado, lógico, inscrito ou inscrita, recebe a notificação na hora. Esse processo seletivo aqui de 2021 da Universidade Federal do Paraná, nós tivemos 6 questões de matemática dentro do padrão esperado, né? Questões de funções, geometria, probabilidade, porcentagem. Então, só para você ter uma ideia do que a gente vai conversar, ó, nessa questão 45, nós tínhamos dois gráficos falando de duas partículas, aí, deslocamento de duas partículas, e você, para resolver essa questão, você poderia usar conhecimentos de função afim, associado à parte de análise de gráficos, matemática elementar, razão, proporção, e geometria analítica, se você pensar em equação da reta. E ele, como ele fala aqui de deslocamento em função do tempo, o conhecimento que se tem lá de física também se podia ter usado nessa questão. E essa questão aqui deu um pouco de discussão. Vamos conversar sobre isso aqui, tá? Questão 46, para mim, é a questão mais fácil dessa prova, uma questão de porcentagem, regrinha de 3 ou usando o raciocínio lógico matemático resolveria bem de boa. A questão 47, um pouquinho trabalhosa, mas assim, dentro de assuntos bem estudados, né, durante aulas. Então, por exemplo, aqui você tinha que conhecer, calcular a área de um setor circular, PCQ, a área do triângulo PCQ e fazer a razão entre essas duas áreas. Então, tinha que conhecer geometria plana, área de setor circular, geometria plana, área de triângulo equilátero e a matemática elementar, quando ele fala de razão. Beleza? Na questão 48, questão que também dava um pouquinho de trabalho, né? A princípio a gente pensa, geometria espacial, nós temos um prisma, temos um cubo, distância entre pontos, ou seja, eu tenho que planificar esse cara aí. E ao planificar o cubo, eu tenho que trabalhar ali com a geometria plana, o tal do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, beleza? Na questão 49, questão da temida probabilidade, fala ali de uma pizza, a gente vai conversar com ela com calma. E para finalizar, uma questãozinha de função exponencial, uma questãozinha inteira de função exponencial. Nossa, Tatarinha, essa questão aqui tinha que testar todas as alternativas? Depende. Se conhecesse bem e trabalhasse com a parte conceitual, isso que eu vou mostrar para você, se já eliminava 4 alternativas e responderia essa questão sem precisar calcular nada. Então é isso que nós tínhamos a favor da gente nessa questão. Bacana, né? Então eu vou resolver bem passo a passo, vou resolver bem com calma, a gente vai discutir, vai seguindo o vídeo aí, se volta quantas vezes forem necessárias, resolvendo questão por questão. Valeu? Bora lá então. Olha só o que diz a questão. O gráfico ao lado descreve o deslocamento em metros em relação ao tempo em segundos de duas partículas A e B, ambas movendo-se em linha reta. A respeito dessas partículas, considere as seguintes afirmativas. Nós temos 4 afirmativas, né? Questão clássica de UFPR, que tem as alternativas. Afirmativas, a gente tem que analisar quais são as corretas para a gente marcar a alternativa correta. Nós vamos resolver uma por uma. E aí eu vou mostrando para você o que é verdadeiro, o que é falso, né? E lembrando que questão desse tipo sempre tem que usar as alternativas a seu favor, dá uma piscadinha, manda um beijinho, tem que rolar um clima aí entre nós e as alternativas sempre, beleza? A primeira afirmativa fala o seguinte, ó, a partícula B percorreu raiz quadrada de 500 metros em 7 segundos. Cuidado, porque assim, ó, uma semi-maldade aqui da UFPR, né? É porque ele fala assim, o gráfico ao lado descreve o deslocamento em metros em relação ao tempo em segundos. E veja que ele colocou aqui o deslocamento em metros no eixo vertical e chamou de x, ó. E o tempo em segundos está no eixo horizontal, que ele chamou de t. Então a gente está acostumado a olhar o eixo horizontal de x, né? E não o eixo vertical. O eixo vertical geralmente a gente coloca o y, mas tudo bem.
A partícula B percorreu raiz quadrada de 50 metros em 7 segundos. Então, se a gente observar aqui, ó, o deslocamento nesta partícula B aqui, ó, 7 segundos, o deslocamento foi de 1 metro, porque ele se deslocou de 1 para 2 ó, no eixo vertical, né? E como ele está descrevendo ali um deslocamento em metros, então é de apenas 1 metro, então, o que torna essa alternativa aqui falsa, né? Se a primeira afirmativa já é falsa, nós podemos eliminar a letra B, a letra D e a letra E. Olha que bacana, isso que acontece bastante na FPR, tá? Só com uma afirmativa que a gente analisou ali, a gente já conseguiria eliminar 3 alternativas. Então, veja que restou para a gente analisar a alternativa A, que fala que somente a 2 é verdadeira, e a C está dizendo que somente a 2 e a 3 são verdadeiras. Ou seja, a gente já tem certeza absoluta que a 2 é verdadeira. A gente vai fazer todos aqui, é claro que a gente está treinando. E a gente já sabe, já tem certeza absoluta que a 4 é falsa. Então, olha só, esse aqui era razoavelmente tranquilo, né? E a gente já consegue deduzir bastante coisa. Na afirmação 2, ele fala assim, o deslocamento da partícula A é dado pela função x, que está em função de t igual a 5 menos 2t sobre 7. Vamos resolver isso aqui então com calma, quer ver? Na verdade, assim, o que eu preciso que você lembre aqui? Nós estamos falando de deslocamento, e nós temos que os deslocamentos são dados... Ó, ele fala aqui, né? Ó, a relação ao tempo de duas partículas A e B, ambos movendo-se em linha reta. Então, nós estamos falando de uma equação da reta, nós estamos falando de função afim. E se a gente lembrar lá do tradicionalzão, né, a função afim, a gente está acostumado a fazer o quê? F de x igual a x mais b, em que a é coeficiente angular e b é coeficiente linear. A única coisa que nós temos que cuidar aqui agora é quem é que está fazendo o papel do x. X, eixo horizontal, é o t. E quem está fazendo o papel do y, quem está em função de x? Aqui nessa questão é o x. Então, a gente vai adaptar essa questão fazendo assim, ó. X está em função de t é igual a a vezes t mais b. Quando a gente fala de função afim, ou uma equação de reta, a gente está falando da partícula A agora. Olha que aqui, ó, no deslocamento nós temos uma reta, uma função decrescente. A gente já sabe que o coeficiente angular é negativo. Tudo bem. Agora, outra coisa. Quando no eixo horizontal nós temos um valor associado a zero, este valor aqui, esta ordenada aqui, que seria no eixo vertical, ele já é o valor do coeficiente linear. No coeficiente angular A, coeficiente linear B. Então, aqui a gente já sabe automaticamente que o valor de B é igual a 5. Vamos usar isso a nosso favor. Se nós já sabemos o valor de B, B é igual a 5, para descobrir o valor de A, seria fantástico, incrível, maravilhoso que eu soubesse algum valor que eu pudesse associar ao T e um valor que eu conseguisse associar ao X. E eu consigo, se você olhar aqui, por exemplo, neste ponto que eu estou indicando para você, ó, se você olhar lá para o eixo onde está indicado, no eixo horizontal onde está indicado ali o T, ó, T é igual a 7. Enquanto neste ponto aqui, ó, lá no eixo X, que é o eixo vertical, X igual a 3. Então, vamos usar essas coordenadas, eixo horizontal 7, eixo vertical 3, substituímos aqui, ó, na equaçãozinha, então no eixo vertical, né, quem está fazendo o papel do x ali, ó, vai ser o 3, e no eixo horizontal, que é o t, quem está fazendo o papel do t é o 7, né, por essas coordenadas. Aí eu vou descobrir o valor de A como? Este 5 que está somando passa para o outro lado, subtraindo 3 menos 5 é menos 2, e o 7 que está multiplicando passa dividindo. A gente acabou de descobrir o valor de A, o coeficiente angular, menos 2 sétimos. Lembra que eu tinha falado para você que a função, a reta é decrescente, e a gente já sabia que o coeficiente angular era negativo. Joga esse valor de A lá na equaçãozinha, e nós vamos ter exatamente o que nós temos que tem proposto ali na afirmativa. 5 menos 2t sobre 7, ou seja, essa afirmativa 2 aqui, ela é verdadeira, beleza? Ó, a gente já sabia que essa afirmação era 2 era verdadeira por eliminação, tudo bem. Agora a gente vai falar um pouquinho da afirmação 3. Essa afirmação 3 aqui deu uma discussão, né, nesse momento de prova, porque ele está falando que as partículas A e B estão se aproximando ao longo do deslocamento. E se a gente olhar para os gráficos aqui, ó, assim, né, eles estão se aproximando, né, só prolongando essas retas aqui, a gente vai ver que vai ter sim um ponto de intersecção. Este ponto de intersecção, se você obter as duas equações de retas, você vai verificar que é quando t é igual a 28 terços. Tá? A discussão que teve é que... E aí vamos deixar para os físicos, né? Até conversei com alguns colegas aí físicos, professores de física, e
Porque assim, se a gente considerar o mesmo referencial, né? Ok, tudo bem, é o mesmo referencial, né? Mas a discussão que surgiu é que poderiam estar em sentidos opostos ou coisa parecida, enfim. Aí não estariam se aproximando. Outra discussão que surgiu é que, claro, por mais que tenha esse ponto de interseção, mas se eu continuar prolongando essa reta, começa a se afastar novamente, né? Mas assim, dentro da ideia do mesmo referencial, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. E a gente já sabe que a 3 também é verdadeira e já dava para marcar a alternativa correta como letra C, ok? Ok. Vamos fazer a afirmação 4, afirmativa 4, né, para a gente verificar o porquê que ela está errada. Lembrando que agora a gente está treinando, né, quando a gente treina para provas, né, nós temos que fazer todas, e questionar sempre, né, questionar sempre. Então, bora lá, afirmativa 4. A afirmativa 4 fala assim, a velocidade da partícula A é o dobro da velocidade da partícula B. Para trabalhar com essa ideia de velocidade, eu vou descobrir qual é a função dessa partícula B para eu comparar com o que eu já tenho aqui na partícula A. Mas por que, Tatrin? Porque quando eu falei do deslocamento da partícula A e obtive a sua função, eu vou conseguir também trabalhar com a mesma ideia, porque quando eu falo em velocidade, se a gente lembrar um pouquinho lá da física, a velocidade a gente faz o quê? A variação do deslocamento pela variação do tempo. É uma razão matemática aí. E aqui a variação no deslocamento, quando a gente fala em deslocamento, nessa questão aqui é o eixo vertical. E o tempo é o eixo horizontal. E quando eu faço variação entre o eixo vertical e o eixo horizontal, é o famoso ΔY, ΔX, quando a gente trabalha com função original, é exatamente o coeficiente angular, é o tal do A aqui, ó, nesta equaçãozinha, nessa representação de uma função afim, que eu já conheço aqui na afirmação 2, afirmativa 2, que é menos 2 sobre 7. Então, se a gente pensar um pouquinho lá em física, a gente já percebe que essa questão aqui também é falsa. Mas vamos calcular aqui para a gente começar a nossa conversa. Vamos adaptando a situação, né? Lembra que quem está em função de x é o y, no caso aqui, ó, é o eixo vertical, representado pela letra x. E o valor, ou quem está fazendo o papel do x no eixo horizontal é o t. E aí eu já vou usar a mesma ideia que a gente usou lá na particular, eu já sei o ponto de interseção aqui no eixo vertical, que vai ser exatamente o valor do coeficiente linear. E para descobrir o valor do coeficiente angular, eu vou substituir, né, aqui ó, no lugar de t e no lugar de x, pelas coordenadas de um ponto que eu vou escolher, no caso aqui, este ponto que eu estou indicando para você, ó, t igual a 7 e o x igual a 2. Vamos escrever isso, ó. Então, t igual a 7, x igual a 2. Substitui, x igual a 2, t igual a 7. Vamos descobrir o valor de A. Então, esse mais 1 vem para o primeiro membro da igualdade, que 2 menos 1 fica 1. E o 7 que está multiplicando passa dividindo. Nós temos a nossa equaçãozinha, a nossa função fazendo a substituição ali. Então, a gente sabe que o coeficiente angular lá da partícula A é menos 2 sobre 7. E o coeficiente angular da partícula B é 1 sobre 7. Então, cuidado que em módulo sim é o dobro, mas aqui nós temos, né, um valor negativo para o coeficiente angular, sim, uma reta, uma função decrescente, enquanto na partícula B uma reta, uma função crescente. Então, aqui seria, né, a velocidade seria retrógrada, né, enquanto seria acelerada na partícula B. Então, nós tínhamos que cuidar com isso, e só de observação no gráfico também já dava para eliminar essa situação. Confirmando então aqui para você, alternativa a 4 como falsa, né? E a alternativa correta, letra C. Beleza? Olha só o que diz a questão de número 46. O manual de instruções de uma balança de precisão informa que o erro cometido na aferição de objetos de até 500 gramas é de no máximo 0,5%, 0,5%. Se um objeto de 70 gramas for colocado nessa balança, o valor registrado por ela será de no máximo tchan, 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 tchan. Acredite, o FPR coloca questões mais acessíveis como essa aqui, a gente não precisa desconfiar, sabe? Tipo, buscar coisa da... Nossa, deve ter alguma sacanagem aí por trás. Não tem, não. É uma questão de porcentagem mesmo bem acessível. Se você é I love you, regra de 3, já dá para fazer. Pensando assim, ó, 70 gramas equivale à nossa referência, né? Ou seja, equivale a 100%. Quanto que vai ter como equivalência 0,5%? Faça a multiplicação cruzada lá e seja feliz para sempre, né? Por quê? Porque isso aqui a gente vai formar uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões. Vai ficar 100 vezes x igual a 70 vezes 0,5. 70 vezes 0,5 é 35. O 100 que está multiplicando passa dividindo. Ao dividir 35 por 100, 35 centésimos, 0,35.
Esse é o valor, né, que equivale a 0,5% de 70 gramas. Então, quando ele fala assim, o valor registrado por ela será de, no máximo, vamos acrescentar, 70 mais 0,35 gramas, 70,35 gramas, que é exatamente o que está na alternativa letra B. Cuidado, né? A maldade que seria, né, você marcar a letra A. Beleza? Eu falei que em Love o regra de 3 dá para fazer por regra de 3 porque eu prefiro fazer com raciocínio lógico matemático, uma lógica assim que eu acho mais rápido, quer ver? Porque se bem que aqui era de boa resolver, né? Mas vamos lá. Se 70 gramas equivale a 100%, é muito fácil calcular 10%, porque é só dividir por 10, concorda? Divide 70 por 10 vai dar 7. É muito fácil calcular 1%, é só dividir 10 por 10. Opa, divide 7 por 10 vai dar 0,7. E 0,5% é metade de 1, metade de 0,7 e 0,35, ou seja, o mesmo 70 mais 0,35, 70,35 gramas. Uma outra opção aí para você fazer. Olha só o que diz a questão então. Na figura ao lado há uma circunferência de centro C. Se o ângulo alfa mede π sobre 3 radianos, a razão entre a área do setor circular PCQ e a área do triângulo PCQ é... Tchan, 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 tchan. Primeira coisa que eu quero relembrar com você é que quando aparece aqui o tal do radiano, eu não sei você, mas eu prefiro trabalhar em graus, que eu acho que fica mais fácil. Então, eu vou converter grau para radiano, como mesmo? Relação extremamente importante que tem que estar no seu coração, que π radiano equivale a 180 graus. Logo, ó, se eu tenho π sobre 3... O ângulo alfa, né, mede π sobre 3 radianos, π se π equivale a 180 graus, 180 dividido por 3, 60 graus. Então, este ângulo alfa aqui mede 60 graus. Por consequência, o setor circular tem este ângulo central correspondente equivalente a 60 graus. A gente não precisa usar necessariamente um decoreba de fórmula, né? Por quê? Eu, pelo menos, eu faço assim, né? Eu comparo sempre com o círculo, porque se você observar aqui o setor circular, é uma fatia de uma pizza, né? Inclusive, eu sempre faço esses desafios em sala de aula, né? Em vez de pedir, me dá uma fatia de pizza, me dá um setor circular dessa pizza, né? As pessoas vão ficar com medo de você, mas é bom, né? É bom. Então, este setor circular aqui tem um ângulo central correspondente a 60 graus, e 60 graus, se eu comparar com o círculo todo, ele é a sexta parte de uma volta completa, que é de 360 graus. Então, se eu dividir 360 por 6, eu vou ter 60 graus. Então, eu posso calcular a área do círculo e dividir por 6, bem mais fácil. Então, a área do setor circular, eu vou calcular a área do círculo, πr ao quadrado, e dividir por 6. Pronto. Nós já temos a expressão que representa a área do setor circular. Eu preciso também a área do triângulo PCQ. E veja, do triângulo PCQ, eu já sei um dos ângulos. A medida de um dos ângulos aqui equivale a 60 graus. Como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus, então eu vou fazer a seguinte ideia. Pegar a medida do ângulo interno C mais P mais Q, os três ângulos internos, eu vou igualar a 180 graus. Eu vou colocar ali que C equivale a 60 graus, que a gente já sabe. Ou seja, P mais Q vai ser 180 graus menos 60, 120 graus. E observe aqui no triângulo PCQ, ó, que se eu observar bem, a distância de C até P é o raio, ó, é do centro da circunferência até um dos pontos, né, da circunferência. A mesma coisa de C até Q, também é raio. Ou seja, esse triângulo PCQ é isósceles, ó, em que a medida de dois lados equivale ao raio. Logo, esses ângulos P e Q são congruentes, são os ângulos que compõem ou que estão ali correspondendo à base do triângulo isósceles, no caso aqui P e Q. Então, quer dizer que se P e Q têm medidas iguais, para que se a soma dos dois ângulos dê 120 graus, quer dizer que cada um deles tem que medir 60 graus. Opa! Se o ângulo alfa mede 60 graus, ângulo P mede 60 graus, ângulo Q mede 60 graus, quer dizer que esse triângulo aqui, ó, PCQ, é equilátero. Ou seja, a distância de P até Q também equivale ao raio. E para calcular a área do triângulo equilátero, eu vou usar a famosa formulazinha L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que no caso aqui a medida do lado é o raio, que a gente acabou de conversar, que eu deixei indicado aqui para você. Pronto, nós temos ali as expressões que representam tanto a área do setor circular como a área do triângulo.
que é o que a gente precisava. E aí, ao fazer essa razão, a gente vai lembrar que razão é divisão, ou seja, eu vou chamar de Rzão aqui, ó. Então, vai ficar πr ao quadrado dividido por r ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que o r é o raio, a medida do raio. A divisão de frações eu transformo numa multiplicação, não esquece de inverter, manter, né? Conservar primeiro e inverter o que vem depois. 4 sobre raiz quadrada, que raiz quadrada? R ao quadrado, raiz quadrada de 3. E aqui eu consigo fazer simplificações, né? Quer ver? Deixa eu fazer aqui para você. Por exemplo, eu consigo observar que eu tenho 4, que é o número par aqui no numerador. Ó, vou dividir por 2, vai ficar 2. Enquanto o 6, se eu dividir por 2, vai dar 3. Então, ficou 2 no numerador, 3 no denominador. E se você observar bem também, ó, eu tenho um r ao quadrado aqui, um raio ao quadrado, tanto no numerador quanto no denominador, que eu consigo fazer um cancelamento. Então, observe que agora ó, eu fiquei com 2 vezes π no numerador e 3 raiz quadrada de 3 no denominador. Ó. Vou racionalizar o denominador, já estou olhando para as alternativas, né? Lembra que as alternativas são nossas amiguinhas. Tem que rolar um clima, uma piscadinha, manda um beijinho. Vou racionalizar o denominador porque não tem raiz, né? Radical nenhum no denominador, ó. Não tem raiz quadrada. Então, racionaliza multiplicando pela raiz quadrada de 3, tanto no numerador quanto no denominador. No numerador vai ficar 2π vezes raiz quadrada de 3. E lembra que quando eu multiplico raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar 3. E 3 vezes 3 é 9, que é exatamente o que está na alternativa letra C. Olha só o que diz a questão. Considere o cubo de aresta 2 cm na figura ao lado, em que os pontos P e Q são vértices do cubo e N é o centro de uma das faces. Duas partículas A e B se deslocam sobre a superfície do cubo, percorrendo o caminho mais curto possível. A partícula A inicia sua trajetória em P e encerra em Q. Aí a partícula B vai do ponto P ao ponto N e em seguida ao ponto Q. Qual é a diferença em módulo, em centímetros, entre as distâncias percorridas pelas duas partículas? Então, veja, eu tenho aqui um ponto P, que pertence, né, a um dos vértices desse cubo aqui, ele falou, né, ó, os vértices do cubo e o Q também. E N, ó, é o centro de uma das faces. O que nós temos que fazer aqui para não cometer erros ou não dar bobeira, né? Ah, vou calcular a distância de P até Q, a diagonal do cubo. Não. Ele fala que as partículas se deslocam sobre a superfície do cubo. Então, assim, sempre quando a gente fala de deslocamento sobre a superfície de qualquer forma geométrica, qualquer sólido geométrico que a gente esteja falando, planifique esse sólido geométrico. E no cubo é fácil planificar, né? Eu vou usar só duas faces, onde justamente nós temos os pontos P, N e Q. Ó. Então, se você olhar para esta face, que seria, na minha visão aqui, essa face superior, ó, e essa face lateral aqui, ó, elas lado a lado, eu já coloquei ó, os pontos P e Q, né, nos vértices, conforme está indicado aqui na situação inicial, e o ponto N aqui ó, como centro de uma das faces, beleza? E vamos fazer o que está pedindo para a gente. Então, olha só, primeira coisa, a partícula A inicia sua trajetória em P e encerra em Q. Se você observar, é exatamente a diagonal ó, deste retângulo. Então, eu vou colocar aqui um ponto auxiliar para a gente conversar, um ponto M. Ó. Eu quero que você enxergue nessa indicação que eu estou fazendo aqui, ó, PMQ, ó, um triângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus. Ou seja, PQ é exatamente a hipotenusa de um triângulo retângulo. E aí a gente vai conversar um pouquinho, porque quando a gente fala de hipotenusa de um triângulo retângulo, nós temos que conhecer o teorema de Pitágoras. E aí a gente vai ter que usar a nosso favor alguns dados que nós temos aqui no enunciado, beleza? Então, eu vou fazer ali ao quadrado da hipotenusa, PQ ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos, PM, e PM ó, é uma das arestas desse cubo. Ele falou que a aresta mede 2 centímetros. Ó. E quando eu for fazer MQ ao quadrado, a distância de M até aqui são duas arestas, ou seja, nós temos uma aresta aqui medindo 2, mais uma aresta aqui medindo 2. Beleza, ou seja, nós temos um dos catetos medindo 2 e outro cateto medindo 4, ó. E é isso que a gente vai usar a nosso favor. Ó. Então, vai ficar PM, que é 2 ao quadrado, MQ, que é 4 ao quadrado, e quando a gente faz 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16, 4 mais 16 vai dar 20, ou seja, PQ ao quadrado é igual a 20. Para eu descobrir a medida de PQ, vou fazer raiz quadrada ou jogar raiz quadrada nos dois lados da igualdade, ó.
eu vou ter que PQ, então, mede raiz quadrada de 20. E raiz quadrada de 20, se você lembrar bem, ó, você pode simplificar de várias maneiras, é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 5. Por que eu estou abrindo aqui como 4 vezes 5? Porque a raiz quadrada de 4 consigo extrair, né? Ou consigo calcular, que é 2, ou 4 consigo extrair, ó. 2 raiz quadrada de 5 centímetros. Esta é a distância percorrida ali, ó, é o deslocamento percorrido ali pela partícula A, que a gente acabou de fazer aqui, beleza? A partícula B, ele fala assim que ele, vou destacar aqui para você, ó, ele vai do ponto P até o ponto N, em seguida até o ponto Q. Então nós temos um pouquinho mais de trabalho aqui, tá? Mas também a gente vai conseguir resolver de boa. Vou colocar aqui, ó, essa distância PN aqui em cima, só por uma questão de espaço. E eu quero que você enxergue que PN é exatamente a metade da diagonal de um quadrado, ó. E para calcular a diagonal de um quadrado, a gente faz o quê? L raiz quadrada de 2. Como o lado do quadrado aqui é 2, porque a gente está falando da aresta do cubo, ó, vai ficar metade de 2 raiz quadrada de 2, que é 2. Que é 2. Raiz quadrada de 2. Ah, Tatarinha, se eu não lembrar dessa fórmula, tem como fazer? Tem. Se você pensar assim em projeções, ó, se você projetar aqui, ó, este ponto N em até um dos lados aqui do quadrado, como ele está no centro da face, então nós teríamos aqui, ó, um pedacinho aqui medindo 1, outro pedacinho aqui medindo 1. Então, de P até este ponto que eu criei aqui agora é metade, né, de 2, e deste ponto até M seria também metade de 2, 1. Então, se você observar bem também, como o N ele está bem no centro de uma das faces, ele falou aqui, né, centro de uma das faces, essa distância aqui deste ponto até N vai ser de uma unidade, né? Ó, joga um pedacinho, um para o outro pedacinho. Ok? Projetando aqui, ó, para esta outra aresta. Então, eu vou ter um triângulo retângulo aqui, ó, em que os catetos são iguais a 1. E o PN nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se você jogar um teorema de Pitágoras, vai dar o mesmo resultado, né? 2 raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui, no caso, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui eu vou escrever aqui para você. Então, este PN ao quadrado ali, ó, vai ser o quê? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 2, né? 1 ao quadrado, ou seja, Pn, a medida dele vai ser a raiz quadrada de 2. Pelo teorema de Pitágoras também saía, beleza? Aí eu tenho que descobrir quanto que mede ou qual é a distância aqui, ó, de N até Q. E eu quero que você enxergue, então eu vou pegar um pontozinho ali auxiliar, deixa eu tirar esse 2 aqui que não vai precisar mais. Coloquei um ponto R ali, ó. E o ponto R vai ser exatamente o ponto médio ali dessa aresta, né? Então, vejo que eu vou ter aqui, ó, MR igual a 1, é a distância de R até o outro vértice aqui vai ser 1, ou seja, eu vou ter um triângulo retângulo também, ó, beleza? Ou seja, essa distância de N até aqui nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo. E a gente vai usar isso também a nosso favor no triângulo NRQ, retângulo em R. O quadrado da hipotenusa, NQ é igual à soma do quadrado dos catetos. NR ao quadrado mais RQ ao quadrado. NR a distância é 1, que a gente já conhece. Eu já tinha marcado aqui para você, metadinha, né? Metadinha da aresta 2. E o RQ vai ser o quê? 1 mais 2, ou seja, 3. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. 1 mais 9 é 10, ou seja, NQ, a medida dele é raiz quadrada de 10. Como eu quero o deslocamento, né, a distância percorrida ali pela partícula B, eu tenho que pegar esse pedacinho PN mais o pedacinho NQ. PN tinha dado raiz quadrada de 2, então vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 10, isso em centímetros. Como a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 10 é maior que 2 raiz quadrada de 5, então eu vou fazer a distância, já cliquei em módulo, B menos A. E B menos A é exatamente o que nós temos aqui na alternativa letra E. Ok? Então não esquece, quando fala distância ali sobre superfície de qualquer sólido geométrico, planifique ele. E aí, quando você planificar, geralmente a gente se vira com triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, geralmente, tá? Então, nós temos que amar de paixão o tal do triângulo, e principalmente quem? Teorema de Pitágoras, né? Que vai aparecer triângulo retângulo. O que diz a questão? Ana, Beatriz e Carlos pediram uma pizza de 8 fatias, metade sabor mozzarella e outra metade sabor calabresa. Sabendo que Ana e Carlos preferem calabresa e Beatriz prefere mozzarella, após cada um dos três ter escolhido uma fatia de pizza de acordo com sua preferência, qual é a probabilidade de Ana, Beatriz e Carlos terem escolhido pedaços que estejam lado a lado na pizza?
O que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer com você aqui nessa questão? Eu vou resolver essa questão aqui usando análise combinatória e depois eu vou resolver só com probabilidade usando aquela ideia de eventos independentes. Eu prefiro do segundo jeito, já vou te dando um spoiler aí, mas tem gente que não curte muito, então vamos fazer dos dois jeitos aí para te mostrar que saía assim, tá? Primeira coisa, tá? Para evitar qualquer problema aí na resolução, eu vou considerar uma pizza, né? O formato redondo, beleza, uma pizza aí formato circular, 8 fatias, lado a lado. Então, eu vou separar ali a metade dela mozzarella, metade dela calabresa. Mozzarella eu vou representar pela cor amarela, calabresa pela cor vermelha. Não sei porquê, mas eu prefiro fazer assim. Beleza. E aí nós temos que observar algumas situações importantes, tá? Para a gente conseguir resolver essa questão. Primeiro, Ana e Carlos preferem calabresa e Beatriz prefere mozzarella. Então, nós vamos ter duas fatias de calabresa escolhidas, enquanto uma fatia de mussarela apenas. E aí ele está falando da probabilidade de Ana, Beatriz e Carlos terem escolhido pedaços que estejam lado a lado na pizza. Lembrando que probabilidade a gente sempre calcula fazendo a razão entre o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos favoráveis é a pergunta. Tá? Qual é a probabilidade de ter escolhido pedaços que estejam lado a lado na pizza? Só que daí nós temos o número de casos possíveis que a gente vai analisar. De quantas formas diferentes nós podemos escolher 3 pedaços ou 3 fatias de pizza aí, ok? Então vamos conversar. Para que nós conseguimos, ó, dá uma olhada no que eu destaquei de azul aqui para você, para que a gente consiga garantir escolher 3 pedaços, então, que estejam lado a lado aí nessa pizza, nós temos duas, sendo que, né, claro, né, Ana e Carlos preferem calabresa e Beatriz prefere mozzarella, então 2 fatias de pizza e uma de mozzarella. Nós temos duas opções, essas 3 que eu destaquei aqui embaixo para você, ou essas 3 aqui em cima para você. Ou seja, nós temos 2 casos favoráveis. 2 casos favoráveis, ok. Agora, qual é a quantidade de casos possíveis? Então, a gente vai ter que pensar assim, ó. Eu vou ter que selecionar 2 fatias de mussarela e 2 fatias de calabresa e uma de mussarela. Não importa a ordem, tá? Não importa se eu vou escolher a fatia 1 aqui de calabresa e depois a fatia 2, ou a fatia 2 e depois a fatia 1. E quando a gente trabalha com análise combinatória e de um total de elementos eu quero pegar uma parte, então de 4 fatias de mussarela eu quero pegar apenas 2. Depois de 4 fatias de calabresa eu quero pegar apenas... Não, foi o contrário, né? De 4 fatias de calabresa eu quero pegar apenas 2. E de 4 fatias de mussarela eu quero pegar apenas uma. Não importa a ordem, eu trabalho com combinação. Então, nós temos uma diferença lá entre arranjo e combinação. Arranjo, a ordem dos elementos é importante. Combinação, você pode pegar em qualquer ordem. Então, veja só, se eu estabelecer como critério calabresa e mussarela, vou ter que pegar 2 fatias de calabresa e uma fatia de mussarela. Combinação dos 4 fatias, eu vou ter que selecionar 2. E mussarela, combinação de 4 fatias, selecionar uma e multipliquei. Lembrando a conjunção na matemática, e multipliquei ou somou. Então, veja, o total de elementos 4, dos 4 nós vamos selecionar 2. 4 fatias, selecionar 2 de mussarela, 2 de mussarela. Total de elementos 4, nós vamos selecionar 1. 4 fatias de mussarela, nós vamos selecionar 1. Isso aqui vai dar 6 vezes 4, que vai dar 24. Mas de onde que vem esse 6 e de onde que vem esse 4 mesmo? Formulazinha da combinação. Vou colocar aqui para você, ó, combinação de 4 elementos tomados 2 a 2 que a gente colocou para a calabresa. 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Sempre o total de elementos em cima. O quanto que eu pego embaixo e faço a diferença entre esses dois valores. Eu vou desenvolver o 4 até chegar no 2 fatorial, porque essa diferença aqui vai dar 2. Ó. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, parei justamente para cancelar com esse 2 fatorial que vai ficar no denominador. Lembrando que 2 fatorial é 2 vezes 1, vai ficar 4 vezes 3, 12, divididos por 2, que é 6. A mesma coisa na mussarela, nem precisava fazer. Quem lembra lá de propriedades, nem precisava fazer. Mas, usando a formulazinha, 4 fatorial sobre 1 fatorial, e faz a diferença entre os dois valores também no denominador. 4 menos 1 vai dar 3 fatorial, então eu desenvolvo 4 até chegar no 3 para cancelar. E aí vai ficar 4 divididos por 1, 4. É daí que surgiram esses valores, tá? Lembrando que quando eu tenho uma combinação e de um total de elementos eu quero selecionar apenas um, o resultado sempre vai dar o total, que no caso aqui era 4, beleza? 6 vezes 4 é 24, a gente tinha visto que o total de casos possíveis, o número de casos possíveis era 2, 2 de 24, simplificando vai dar 1 sobre 12.
Beleza. Nós usamos a ideia de análise combinatória, confirmando a alternativa correta da letra A. A Tatarinha não gosta de análise combinatória. Eu também não compro muito não, tá? Eu prefiro trabalhar direto com probabilidade, considerando eventos independentes. Porque assim, independente se você usa análise combinatória e probabilidade, e quando a gente trabalha com análise combinatória e com probabilidade, eu sempre falo assim, defina uma estratégia de ataque. E quando você definir uma estratégia de ataque, pense bem como é que você vai resolver a questão. Porque assim, você não pode se questionar no meio da resolução, sabe? No meio da resolução, você, mas se, perdeu a questão. E eu não quero que isso aconteça. Então, por exemplo, trabalhando só com a ideia de probabilidade e eventos independentes, vamos dar nome aqui para essas fatias. Ó. Vou colocar aqui calabresa 1, 2, 3 e 4. Beleza, mussarela também. 1, 2, 3 e 4. Beleza. Então, assim, ó, dentro dos casos favoráveis que eu coloquei para você, nós tínhamos destacado esses três aqui em cima. Então, seria C1, C2 e M1. Ou esses três aqui de baixo, né? C3, C4, M4. Beleza, são os dois casos favoráveis. Aqui nem vou usar isso, tá? Mas eu quero que você defina a estratégia de ataque. Eu, pelo menos, vou definir assim. Qual é a probabilidade, né, de eu escolher uma fatia que seja interessante para a gente, que satisfaça as condições aqui dos dados do comando de questão, usando os dados do enunciado. Qual é a probabilidade de eu pegar a primeira fatia de calabresa e a segunda de calabresa e a terceira de mussarela? Eu posso colocar em qualquer ordem que o resultado vai ser o mesmo, mas eu tenho que estabelecer um critério aí para começar essa questão. Então perceba que calabresa eu posso pegar qualquer uma das quatro aqui, ó. Eu posso pegar C1, C2, C3 ou C4. Então, a primeira fatia eu posso pegar qualquer uma das quatro de calabresa de um total de 4. 4 de 4. Então, a probabilidade de eu escolher a primeira fatia de calabresa é 4 para 4. Posso escolher qualquer uma das quatro de um total de 4. Agora, cuidado. Se você escolher uma delas, vamos pensar num caso qualquer e faça isso no dia da tua prova. Escolha uma. Vou escolher a fatia de calabresa aqui que eu chamei de C1. Ó. Se você escolheu a C1, eu estou fazendo essa C1 e se você escolher qualquer outra, faça depois, você vai ver que vai dar certo. Eu necessariamente, para a segunda fatia de calabresa, tenho que escolher a C2. Então, qualquer fatia que você escolha como a primeira fatia, necessariamente vai restar apenas uma possibilidade de escolha para a segunda, mas dentro de um total de 3, ó, porque restaram C2, C3, C4. Então, para a segunda fatia, né, que no caso aqui eu escolhi como sendo calabresa, eu tenho uma chance, uma probabilidade e um total de 3 para que dê certo, porque satisfaça a condição do enunciado. E aí, para calabresa, necessariamente aqui ó, eu vou ter que escolher o quê? Nessa situação que eu criei, o M1. Então, eu tenho uma chance de um total de 4 de mussarela. Eu estou falando assim isso tempo todo. Aqui, vou falar a verdade para você, calabresa é o meu preferido. Mas tudo bem. Ó, eu escolhi as duas de calabresa, necessariamente a mussarela tem que ser essa M1 aqui, então eu tenho uma chance de um total de 4. Então a probabilidade vai ser de 1 para 4. E aí eu te faço um desafio, se você escolher qualquer outra fatia de calabresa como primeira, você vai ver que a segunda você vai continuar tendo uma chance em 3. Não importa o parzinho que esteja aqui, ó, para mussarela vai restar apenas uma chance em 4. Como E é multiplique, 4 por 4 vai dar 1. Aí se você multiplicar aqui numerador com numerador vai dar 1 vezes 1 que é 1. E denominador com denominador 3 vezes 4 é 12. Mesma alternativa correta. Letra A, 1, 12 avos. Ok? Eu prefiro do segundo jeito. Me diga aí qual que você prefere, análise combinatória ou trabalhar direto com a estratégia ali usando probabilidade. Beleza? Olha só o que diz a questão. O estágio inicial de um modelo epidemiológico que mede o número de pessoas infectadas em uma população é descrito pela função IT é igual a I0 vezes 2 elevado a RT. I que está em função de T, que é igual a I0 vezes 2 elevado a RT. Cuidado com as indicações aqui. Ó. IT representa o número de infectados na população, I0 é maior que 0, representa o número inicial de infectados, R é maior que 0, e representa a taxa de contágio e T é o tempo medido em dias desde o início da epidemia. Com relação ao número de infectados, é correto afirmar que... Se você entende bem, lembra bem da parte conceitual, ó, isso aqui vai te ajudar a eliminar 4 alternativas. Deixa eu ver, 4. É associado à ideia de conhecer a parte conceitual, ó, analisando isso aqui, quer ver? Ó, o que significa esse 2 aqui que está multiplicando?
ou que está sendo multiplicado. E é isso que eu quero conversar com você. Nós estamos falando de uma função exponencial. Por que é uma função exponencial? Porque i está em função de t e t está aqui no expoente. E aí, o que a gente tem que saber? Quando nós temos uma função exponencial, nós temos que olhar para a base. A base, na verdade, vou colocar aqui para você. O candidato à base é o tal do 2. Por que o candidato à base da tangente eu estou enxergando 2 ali? Porque depende do que nós temos no expoente. Porque se o expoente for negativo, para eu calcular e deixar o expoente positivo, ao inverter a base, eu teria 1 sobre 2. Como é que eu sei que a base aqui vai ser 2? Porque o R está falando que é positivo. E o t, com exceção do tempo inicial que vai ser igual a zero, a gente vai substituir por t1, t2, t3, né, pensando em números inteiros. Ou seja, aqui, ó, com exceção do t0, nós sempre vamos ter um expoente positivo. Ou seja, a base é 2 sim. E por que a base é importante? Porque por condições de existência de uma função exponencial, a base ou ela está entre 0 e 1, ou ela é maior que 1. A base ela não pode ser negativa. E ela não pode ser igual a 1. Então, eu vou colocar aqui a condição de existência. Vou colocar aqui para você. A base tem que ser maior que 0, ou seja, positiva. E a base tem que ser diferente de 1. E aí, se a base está entre 0 e 1, vou colocar aqui para você, só para a gente aproveitar e relembrar essa parte conceitual. Se a base está entre 0 e 1, a função exponencial ela é decrescente. Decrescente. E se a base for maior do que 1, a função exponencial ela é crescente. Por que eu estou falando isso? Porque numa função exponencial, ou ela é estritamente crescente, ou ela é estritamente decrescente. Ela não vai ter uma parte crescente e uma parte decrescente. Tá? Ou ela sempre é crescente, ou sempre é decrescente. E aí a gente consegue matar essa questão. Quer ver? Ó? Letra A. Caso a taxa de infectados R esteja no intervalo de 0 a 1, então o número de infectados decresce conforme os dias passam. Não importa o que aconteça aqui com R, sempre vai ser crescente. O que ele tentou, qual que foi a ideia aqui, né? Colocar aqui, ó, R esteja entre 0 e 1, não. Entre 0 e 1, ó, a base seria, né? A função seria decrescente. Então, a gente já elimina a letra A por isso. Caso I0 seja igual a 3 e R igual a 2,3, então o número de infectados aumenta desde o primeiro dia até atingir um número máximo, por volta do sexto dia, depois começa a decrescer. Aumenta e depois começa a decrescer. Não existe isso numa situação de função exponencial. Ou é um crescimento exponencial ou um decrescimento exponencial. Então vamos eliminar a letra B. Caso I0 seja igual a 1 e R igual a 1, então a cada dia que passa a quantidade de infectados aumenta em 2. Aqui tem uma maldade também, cuidado. Ó. Não aumenta, quando tem esse 2 aqui, ó, quer dizer que ele está sempre dobrando. Então ele multiplica por 2, ele dobra 2, de acordo com o período de tempo ali, claro, associado ao R. Então não é aumenta em 2, seria dobra 2, né, ou multiplica por 2. Isso aqui, se a gente associar a função exponencial, por exemplo, a uma progressão geométrica, seria a razão da progressão geométrica, né? E aumenta em 2 seria uma PA, de jeito nenhum. Beleza? Já volto na letra D. Na letra E fala assim, se a taxa de contágio R aumentar, então haverá menos pessoas infectadas conforme os dias passam? Como assim menos conforme os dias passam? A função ela é crescente, então sempre vai aumentar, né, a quantidade de pessoas infectadas por essa situação aqui descrita. Beleza? E por que a D está certa, né? Vamos aproveitar aqui e usar os dados que nós temos na afirmativa aí. Beleza, deixa eu pegar aqui meu apontador para você. O que eu vou fazer? Ó? Ele está falando caso I0 seja igual a 1 e R igual a 0,5, então é necessário pelo menos 20 dias para que o número de infectados I seja maior do que 1000. Então vamos escrever isso. Ó. Quando T for igual a 20, ó, 20 dias, o I20, então, ó, I no lugar do T que eu coloquei 20 tem que ser maior que 1000. Então, nós vamos substituir os dados que nós temos na alternativa D, ó, na função. Quer ver como é que vai ficar? I0, né? Não esquece que é igual a 1 e R é igual a 0,5. Veja que eu coloquei tudo coloridinho aqui para você não confundir. Ó, T igual a 20, vai ficar I20, I0 igual a 1, veja que eu coloquei 1, R igual a 0,5, e o t que é igual a 20. Brincar de fazer continhas da matemática linda aqui, ó, 0,5 vezes 20 é metade de 20, que é 10.
um elemento dentro da multiplicação, já multipliquei, já eliminei aqui do nosso problema de cálculo, ou seja, ficou 2 elevado à 10ª potência, que é 1024. Veja que ele fala assim que tem que ser maior do que 1000, como 1024 é maior que 1000, alternativa correta, letra D. Beleza? Não esqueça de curtir o vídeo, de fazer algum comentário para deixar o Tatarém feliz aqui, senão não sei se está dando boa, se não está dando boa, se está te ajudando de alguma forma, por favorzinho, escreve aí alguma coisa e curtir, por favor. Espero ter ajudado, desejo aí bons estudos e até a próxima. Tchau!